Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou dono do canal Didaticamente e bem-vindos para mais um vídeo depois de muito tempo sem gravar. E para comemorar que a gente vai retomar as gravações, certo? Começar com um tópico bem simples, do nível Talco, certo? Se vocês não sabem o que eu estou falando, veja o vídeo sobre ranqueamento da dificuldade de cada matéria, certo? Na verdade, do nível do conhecimento de cada matéria, certo? E aqui eu trouxe uma coisa que, apesar de ser muito básica, é algo que influencia em toda a matemática, certo? E é de extrema importância vocês saberem isso aqui, principalmente se vocês trabalham com propriedades de relações e operações, algo um pouco mais voltado para a universidade, certo? Mas isso aqui também é de extrema importância para qualquer pessoa, certo? Que é justamente a diferença entre uma relação e uma operação, que muitas vezes pode parecer que é a mesma coisa, certo? Inclusive pelas propriedades ter uma cara parecida, certo? Uma aparência semelhante. Aqui nós vamos diferenciar uma da outra, pelo menos em definição do que é uma relação e o que é uma operação, certo? Então, quando a gente fala sobre objetos na matemática, a gente tem um objeto A e a gente tem um objeto B, certo? A gente sabe que esses dois objetos, na nossa realidade, eles são letras, certo? E eles fazem parte do alfabeto. Só que o que garante na matemática que dois objetos, eles têm alguma coisa a ver um com o outro? Que um tem uma propriedade, o outro também tem que ter, ou qualquer outra coisa? É justamente que a gente consegue estudar um e por características que eles têm em comuns, certo? Desses objetos, eu não sei o que são, se são canetas, se são bolinhas, se são triângulos. As propriedades que tem no objeto A acontecem no objeto B. Então, justamente para isso que a gente precisa de uma técnica que a gente chama de relação, para que a gente possa afirmar se dois objetos eles compartilham da mesma característica, certo? Ou não, ou mesma regra. Então, como a gente definiu aqui, a relação é um conjunto não vazio formado por todos os pares ordenados de elementos que estão associados por uma regra, ou propriedade denotada por R, certo? Então, para a gente denotar isso, a gente vai escrever R está contido em A cartesiano B, certo? Aonde o conjunto R ele é igual a todos os pares ordenados AB que respeitam essa regra, certo? Então, dentro do conjunto R, eu vou guardar os pares ordenados. Então, o R, enquanto conjunto, sem nada perto dele, é quem está guardando os nossos pares ordenados. O R, no meio de dois elementos, sejam eles o que for, é a regra, certo? Que vai ser o símbolo que a gente vai utilizar. E eu já vou explicar de maneira um pouco mais tácita o que seria esse símbolo. Então, quando a gente quer comparar duas coisas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça de maneira geral é a relação de igual, certo? Algo é igual ou não. Então, quando eu falo que A é igual a B, eu estou dizendo que eles são, na verdade, o mesmo elemento. Eles são a exata mesma coisa, não é só questão de compartilhar propriedades, eles são a mesma coisa, certo? E, se vocês pararem para pensar agora, eu tenho um A, um símbolo B. Então, o que entende aqui, na verdade, é justamente que o R é o sinal de igual, certo? Por causa que ele está pela relação de igualdade, onde eu estou dizendo que eles são a mesma coisa. O A e o B são o mesmo elemento, certo? E o conjunto que vai guardar é o conjunto R, certo? Essa relação de igualdade. Isso aqui em verde. Agora, vamos ver a relação de maior, onde o A é maior do que B, certo? E o símbolo é o símbolo dessa seta, certo? Onde ele aponta para o menor. Ao mesmo tempo, eu posso criar qualquer símbolo aqui, para que eu possa denotar uma relação, certo? Então, a gente tem o símbolo de módulo de equivalência, símbolo de qualquer coisa, certo? Mas eu vou criar aqui o símbolo de, sei lá, o símbolo de S. Um S cortado, o AS cortado com B, certo? Eles vão ser, o A e o B vão ser conjuntos, certo?
aonde eles contêm o elemento 0, certo? O número 0 no caso. Então eu representei essa relação, certo? Esse símbolo, essa regra, por isso aqui, certo? Então é unicamente isso aqui a ideia de colocar um símbolo no meio de dois elementos, certo? Seria afirmar essa relação ou não deles. E daí você pode estar se perguntando, certo, mas o que significa estar relacionado? Como está essa relação, certo, de maneira geral? Como que eu posso entender isso? Uma coisa que eu já sei. Se você já sabe programação, vai ficar muito mais fácil para você, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa pode aprender qual que é o conceito. Imagine a ideia de relação A relacionado com B, uma pergunta. No caso, ele de fato é uma pergunta. Se A está relacionado com B. Se A está relacionado com B, então essa regra é válida. Se o A não está relacionado com B, então essa regra não é válida. Então, se ela é válida, ela pertence, no caso, pertence a R. Se ela não está relacionada, então eu tenho que ela não está contida, ela não pertence ao conjunto R, certo? Então, quando estou falando sobre relações, pode pensar na ocorrência, ela ser verdadeira, ou na não ocorrência, dela ser falsa, certo? Quando eu penso de A igual a B, onde o A é igual a 3 e o B é igual a 7, eu sei que o 3 não é igual a 7. Então essa relação é falsa, certo? Ela não ocorre. O 3 não está relacionado com o 7 pela igualdade, correto? Mas você pode estar pensando, certo, eu sei comparar esses elementos 2 a 2, certo? Um elemento de um lado e outro elemento do outro. Mas e se eu não conseguir saber exatamente quem que é esse elemento? Eu tiver informações sobre ele, mas não tiver um elemento final, certo? Porque eu só aprendi a comparar um elemento A com um elemento B. Eu não sei comparar dois elementos desse lado aqui, sei lá, pode ser elemento D e A e o elemento B aqui. Eu não sei como comparar isso aqui, certo? Só sei comparar elementos um a um. Então, a gente vai pensar agora na ideia, primeiramente, de função, certo? Para que a gente possa definir qual que seria a ideia de operação, né? Então, quando a gente está falando sobre funções, o que a gente tem aqui é que são relações, certo? Onde para todo o A, que pertence ao conjunto A, existe apenas um B, pertencente ao conjunto B, aonde o A está relacionado com B, certo? Então, para cada entrada, existe apenas uma saída, certo? Isso seria a definição de funções. E a gente vai chamar o A de domínio e o B de contradomínio, certo? Eu não vou escrever muito aqui sobre funções, certo? Apenas vamos deixar aqui em aberto, porque a gente precisa mais da definição do que a gente precisa de exemplos, certo? Já quando a gente vai usar a ideia de operação, o que a gente tem normalmente é a operação binária, ou apenas operação, que é uma função que relaciona dois elementos a um terceiro elemento de saída, que é um valor que a gente já consegue conhecer, ou seja, ele é um valor final. Então, se eu tenho aqui uma operação asterisco, eu tenho que ele pega elementos do A à esquerda e do B à esquerda, e vai resultar num valor C, certo? Onde esse A, B e C, eles não são vazios, certo? Então, de maneira nenhuma, qualquer um desses elementos pode ser vazio, certo? Então, o que eu tenho aqui, que a gente denota, é que o A asterisco B é igual, certo? Nas funções a gente usa a questão de igualdade, é igual a um elemento C. E isso, de maneira geral, não é útil para nós. Isso aqui ganha utilidade à medida que a gente, de fato, consegue mensurar qual que é o resultado desses dois valores em função deles, certo? No caso, a gente faz transformações usando eles e a gente chega num valor final que a gente já conhece, certo? Então, como a gente já conhece, de maneira geral, a operação de soma
multiplicação, divisão, subtração, a gente já consegue denotar ele. No caso, A mais B é igual a junção de dois conjuntos que têm essas quantidades. Então, se eu tenho um conjunto com 7 e um conjunto com 3, eu vou unir esses dois conjuntos, certo? E esse conjunto vai passar a ter 10. Então, essa é a ideia de soma que nós temos, a soma de conjuntos. Já a multiplicação, no caso A multiplicado B, melhor, em vez de colocar esse x, colocar o símbolo de verdade da multiplicação, que é esse ponto. Isso, o x na verdade ele seria cartesiano, né? Então o ponto de fato ele é a multiplicação. O que é multiplicação? Por definição a gente vai colocar que é a soma sucessiva de A's, apenas a letra A, B vezes. Então eu vou colocar B repetições da letra A e somar todas elas. E isso aqui vai ser a multiplicação. Quando eu falar de divisão, vai ser na verdade o processo inverso da multiplicação, e quando eu falar de subtração vai ser o processo inverso da soma, certo? Isso aqui a gente vai abordar mais pra frente, mas apenas entendam que tudo que a gente sabe fazer de operações, ele é definido de uma determinada maneira, e daí que ele ganha as propriedades, certo? Eu não consigo extrair propriedades, eu não consigo definir propriedades e achar a operação. Eu tenho que definir a operação e daí eu extraio a propriedade, certo? Esse é o processo correto. Então, isso aqui pode parecer que não é útil, mas pensa no seguinte: e se eu tiver uma operação que é muito recorrente, eu vou chamar ela essa operação de triângulo, onde A triângulo B vai ser A mais B elevado ao quadrado. Isso aqui eu já sei resolver, certo? Só que eu vou representar isso aqui como a triângulo B, certo? Por causa do que? Por causa que isso aqui pode ser muito mais vantajoso para mim. Assim como é muito mais vantajoso eu escrever a multiplicação do que fazer essa soma aqui sempre que eu tiver que efetuar uma multiplicação, certo? E ao mesmo tempo a gente pode definir de outras maneiras, com outras simbologias, operações que a gente já conhece. No caso, a operação acento circunflexo, A circunflexo B, vai ser A elevado a B, certo? Então isso aqui a gente já conhece, a gente sabe como resolver isso aqui. Isso aqui vai ser só maneira de a gente escrever deitado, digamos assim, certo? E agora você pode estar se perguntando, tá, mas o que seria de fato uma operação? Por causa que a gente já entendi que a relação ela é uma questão de ser verdadeiro ou falso. O que seria uma operação? A operação seria você transformar dois valores, A e B, no caso, certo? Através de uma transformação que a gente vai chamar aqui de interrogação, nesse caso, certo? E o símbolo em si é interrogação. E ele vai me levar, ele vai afirmar que isso aqui é igual a um número. No caso, esse par ordenado aqui, certo? Vamos já fazer a operação aqui, acho que vai ficar mais bonito, né? Aonde isso aqui vai ser igual a isso. Então eu transformo uma coisa que eu não conheço, uma operação, certo? Eu pego dos valores, eu opero isso de uma maneira para obter valores onde eu já consigo conhecer, certo? Onde no fim das contas todas as operações remetem à soma de conjuntos, que é simplesmente unir conjuntos e tomar o tamanho deles, certo? No fim das contas todas as operações elas voltam para isso. Então, diferente da relação, que é uma questão de verdadeiro ou falso, a operação é uma transformação que você aplica de A com B e obtém C, certo? Essa seria a ideia de uma operação binária. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, certo? Eu vou tentar postar de novo com aquela frequência de sempre. Espero que vocês tenham um bom descanso e até a próxima.